Boa noite. Essa é a nossa terceira live aqui do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou Leonardo Miranda, coordenador do setor de comunicação do nosso conselho, sou conselheiro também eleito na plenária, 16ª plenária do conselho. E hoje, nesse diálogo que nós estamos estabelecendo maior com a categoria, através dos mecanismos das mídias sociais, estamos explorando bem isso, aprendendo como trabalhar com esses mecanismos. A gente hoje veio conversar sobre a saúde, sobretudo em tempos de pandemia. Hoje temos aí o Rodrigo Eschenbarrena, o Alexandre Vasilenskas e o Tiago Melício. Peço que vocês que estão acompanhando a live já compartilhem a live do Conselho Regional de Psicologia, compartilhem no seu Facebook e também sigam as nossas redes no Instagram, CRP Rio, também no YouTube, nosso canal do YouTube. A gente vai fazer mais postagens lá também no nosso canal do YouTube. E siga também, obviamente, continue nos seguindo aí pelo Facebook, onde você certamente está nos assistindo agora. Também faça comentários na live, que eles serão lidos ao longo do nosso programa, nossa transmissão, e perguntas eventuais se vocês tiverem também. Como hoje vai ser menos uma live instrutiva e mais um debate, mais um diálogo entre os nossos conselheiros, a ideia seria mais estabelecer também um diálogo com a categoria que está nos assistindo. Mas, claro, fiquem à vontade caso vocês queiram fazer comentários aí. Então eu vou abrir a fala para vocês aí, vou pedir que vocês, o Rodrigo, o Alexandre e o Tiago, façam uma breve saudação, começando pelo Tiago Melício. Bem, obrigado, Leonardo. Olá a todas e todos. A gente é um prazer estar falando sobre saúde e psicologia. Esse em qualquer momento, e ainda mais um momento que demanda tanta atenção, que demanda tanta reflexão, como é o momento da pandemia do Covid-19, do novo coronavírus. Hoje, que é o dia 7 de abril, né, de 2020, dia no qual a gente comemora, né, o Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Saúde que justamente foi criado junto com a Organização Mundial da Saúde, que é a entidade que tem mais proporcionado e produzido informações fidedignas, né, pautadas em evidências e estudos científicos, e que fazem a gente escolher a melhor estratégia de enfrentamento e combate a essa situação que a gente está vivendo. Dia Mundial da Saúde, que foi justamente criado para fazer com que as pessoas pensem e reflitam qual que é o tipo de saúde, qual que é o tipo de sistema de saúde que a pessoa quer. Mas não só uma reflexão individual, mas sim uma reflexão que a sociedade pode fazer. Qual que é o tipo de sistema de saúde que é mais adequado para uma sociedade. E se a gente for pensar, né, que o Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril, foi criado junto com a OMS, tal fato se deu no ano de 1948, que daí, no caso, é o mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ajudam a gente a pensar novamente na garantia de direitos, né? E quais seriam os princípios que regem a nossa orientação profissional e que regem também o Sistema Único de Saúde, o SUS. E que a gente pode pensar, então, na equidade, na universalidade, na integralidade, dentro de um sistema que atende mais de 80% da população brasileira, né? Então, eu acho que é necessário, é pertinente que a gente discuta psicologia e saúde num momento como esse, no momento no qual a ciência foi longamente, né, largamente atacada, na qual, inclusive, os cursos de humanidades foram atacados, e a psicologia ela tem uma característica de estar justamente na interseção, né, ela enquanto profissão de saúde, mas também dentro do campo de humanidades, fazendo justamente uma articulação entre o conhecimento de uma área e de outra, e que nesse momento se torna uma das profissões imprescindíveis para a gente tanto enfrentar de maneira adequada o que se produz em termos de dificuldades na saúde mental, o que se produz em termos de agravamento das situações de vulnerabilidade das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, mas como também dos profissionais que estão à frente desse atendimento, né? Então, é um pouco essa é uma fala de abertura, né, no qual eu fico feliz em estar compartilhando junto com meus colegas, junto com o Leonardo e com meus colegas dos outros núcleos de saúde mental e de política pública, que são o Rodrigo e Alexandre. Então, passo a bola para eles agora.
Rodrigo pode fazer, às vezes, fazer a sua apresentação. Tem que desabilitar o seu microfone. Já botei agora, desculpa. Eu sou Rodrigo Echebarrena, sou psicólogo, atual conselheiro. Estou nessa gestão respondendo pelo Núcleo de Saúde Mental do Conselho Regional de Psicologia do Rio. Trabalho na Unigran Rio como professor e também trabalho no Instituto Felipe Nel pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Bom, o Thiago fez uma fala super importante de abertura. Eu queria só falar algumas coisas que eu acho que são importantes serem reforçadas. A pandemia, ela trouxe uma urgência, mas essa urgência, eu tenho uma grande preocupação de que a urgência, ela se limite ao tempo da pandemia, quando, na verdade, essa urgência já está colocada há muito tempo. A gente tem uma fala que tem habitado aí a mente das pessoas e também a gente tem escutado na rua, que é um determinado dia marcado, hora marcada, quase onde o sistema de saúde vai entrar em colapso, como se já houvesse antes um sistema perfeito, né? Ou um sistema sem problemas e que o grande colapso está por vir a partir da epidemia do Covid. Eu não estou querendo dizer com isso que é uma epidemia menos importante, ao contrário, acho que é um momento da saúde onde a gente nunca viveu nada parecido no mundo todo. A gente não tem muitas respostas para o atual cenário, mas considero o SUS um sistema maravilhoso, por isso eu luto por ele todos os dias. E eu acho só isso, que a gente não pode defender o SUS no único momento de uma única epidemia. O SUS vem capengando, vem sofrendo já há algum tempo, que é alguma coisa que a gente vai tocar aqui ao longo dessa live, a gente vai falar sobre isso. E a emergência já está posta há muito tempo. Bom, enfim, é isso. Agradeço a participação, agradeço quem está em casa assistindo. Vai ficar gravado, então quem vier assistir depois também agradeço. E dou boa noite aos meus amigos aí, o Thiago, uma pessoa querida, o Alexandre também, e você também, Léo. Super obrigado pela oportunidade de estar representando o núcleo aqui nessa live. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leonardo. Como já foi dito, meu nome é Alexandre Vasilena, psicólogo, doutor em saúde coletiva. Eu estou coordenando a parte de controle social da Comissão de Políticas Públicas e atualmente sou presidente eleito do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Assim. O que essa pandemia acabou produzindo no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, foi a importância de sistemas universais integrais de a saúde. Assim. O Brasil talvez não, ele é o maior país de dimensões continentais a ter um sistema com essa simplicidade e ambição. Assim. E é o único, assim, esse tipo de modelo está se mostrando o único tipo de modelo capaz de dar conta desse tipo de desastre, né? Pelo nível de racionalização que ele gera, pela capacidade de coordenação, capacidade de geração de recursos com alta qualificação técnica. Assim. O SUS ele não surge do nada, né? Ele não é uma invenção meramente tecnocrática, ele é um fruto da classe trabalhadora brasileira, e os sistemas universais e gratuitos de saúde, eles têm essa característica, assim, eles surgem em momentos de ascenso de organização da classe trabalhadora e são ameaçados em momentos de enfraquecimento da organização popular. O SUS é um grande exemplo desse sentido. Assim. Ele surge em 88, né, na Constituição, sofre um processo gradativo de ataque, porque ele nasce, paradoxalmente, junto com aquilo que a gente chamou de neoliberalismo. Assim.
E antes da pandemia, é possível dizer que, assim, que ele estava com data de morte quase que certa, por um conjunto de medidas que estrangulavam enquanto sistema, principalmente a emenda constitucional 95, que congelou seus recursos por 20 anos, né? A população envelhecendo, precisando de mais atendimento, e um sistema que já nasce, que já sofre de um subfinanciamento crônico. A gente gasta menos per capita do que alguns países que não têm esse nível de ambição constitucional, e assim, estava com data certa, assim, inclusive com alguns modelos de substituição calcados do modelo norte-americano fracassando agora. Assim. Eu acho que isso já é um bom início de debate. Assim. Exatamente. Inclusive, uma pergunta que eu ia jogar para vocês, na verdade, essa é uma pergunta retórica, essa é uma provocação que já, de certa forma, foi respondida na fala de vocês três, nessa fala inicial, que era o que essa pandemia nos trouxe de reflexão com relação à importância do Sistema Único de Saúde. Porque é surpreendente quando a gente passeia pelo mundo para saber como ocorrem o cuidado à saúde pública nos países, alguns países ricos. A gente, em relação aos Estados Unidos, a gente já sabia, até por conta de todo o debate que o Obama fez durante a gestão dele para estabelecer o Obamacare, e o debate agora que o Donald Trump fez para conseguir retirar o Obamacare. Né? Mas é surpreendente quando a gente vê que outros países mais ricos do que o nosso não contam com o sistema universal de saúde. Mas já que essa pergunta foi, de certa forma, respondida, e vocês podem, obviamente, ampliar essa fala que vocês já fizeram e a minha fala também, a pergunta que eu posso colocar aqui, essa bola que eu vou botar aqui para a gente conversar, e vocês podem praticar o exercício da interrupção, exatamente sobre essa mudança de era. Se vocês acreditam que uma era está sendo posta agora, ou imposta, por isso que está acontecendo, e o que isso impacta para o SUS. Vocês acreditam que, pós-pandemia, não só a profissão, não só o Sistema Único de Saúde, como as profissões da saúde serão reconhecidas como profissões que precisam ser abarcadas de uma forma mais eficaz, efetiva pelo Estado? Posso começar? Ou quer começar? Já vai lá. Pode falar, Alexandre. Então, eu acho assim que o que a gente está vendo com a pandemia é um processo até um pouco maior, assim, que é a ideia de que uma economia 100% mercantilizada, né? Assim, que um capitalismo radicalizado, que é a ideia que triunfa um pouco da queda do muro e da União Soviética, ela finalmente entra numa crise muito séria. Assim, né? O que essa epidemia está demonstrando, assim, para a importância de sistemas de saúde universais, é a ideia de que economias com algum nível de planificação econômica, elas têm uma capacidade de resposta a esse tipo de crise muito melhor e mais eficiente do que outros. Assim. É um exemplo, mas porque impressiona pelo que eles conseguiram fazer, né? De fato, cercar Wuhan, que foi o início da epidemia, a construção de hospitais a toque de caixa, mas não tem ainda um modelo de saúde universalizada como o SUS. Eles estavam em processo de criação disso, e possivelmente vai ser uma meta daquele governo. Agora, o Vietnã, por exemplo, conseguiu fazer medidas muito eficazes, tanto comunitário como de controle econômico mesmo da sociedade, para que o processo de lockdown, né, da quarentena, não afetasse tanto o conjunto da sociedade. Assim. Você teve a possibilidade rápida, por exemplo, de o que a gente chama de reconversão produtiva, né, que é transformar fábricas em insumos necessários para a crise. Assim.
que é algo que acontece em guerra, mas que se mostrou necessário também nesse tipo de fenômeno. Eles conseguiram garantir saúde, por exemplo, dos trabalhadores que têm que ficar em casa. Eles conseguiram controlar meios de comunicação, por exemplo, punindo com multa desinformação anticientífica e sociais. Ou seja, nós já temos, por exemplo, o exemplo da economia cubana, que, embora muito afetada pelo bloqueio, tem uma resposta sanitária muito eficiente para esse tipo de coisa. Ou seja, eles que, embora vivam com o mercado, têm um nível de planejamento econômico maior, né, tem demonstrado uma capacidade de eficiência e resposta a esse tipo de crise, que realmente quando a pandemia passar, elas vão ser vistas com mais carinho, digamos assim, o tipo de modelo que permite esse tipo de resposta mais eficiente. Então, quando a gente para pensar numa pandemia, né, como essa, ela permite a gente fazer uma pausa e ver como que a gente está orientando o nosso debate público e como que a gente está orientando as nossas políticas públicas, né? Na história mundial, a gente já viu fenômenos como esse acontecerem em outros momentos históricos. Numa história recente, a gente vê outros países, né, passando por questões similares, com SARS, com H1N1, com Ebola. Só que aqui, na América do Sul, no Brasil, parece ser esse, das últimas gerações, um momento inédito. E fazer essa pausa, o que a pandemia, e aqui no caso do Brasil a epidemia faz, é a gente permitir parar e ver quais eram os processos em curso, né? E que é lamentável a gente só fazer uma reflexão mais séria sobre o SUS em função da urgência que a epidemia traz para o debate público. Porque, como estava sendo comentado, o processo em curso no país era de desmonte. E era um desmonte que já estava sendo realizado há pelo menos 8 anos aqui no Brasil. A gente que está falando de um sistema único de saúde que trabalha, que faz o acesso a uma área de abrangência de mais de 200 milhões de pessoas, que investiu dos anos 2002 até os anos 2010, 2012, na ampliação da atenção básica, a gente começa a observar já de um tempo para cá outros tipos de políticas para a saúde mental, por exemplo, priorizando muito mais um atendimento no nível individual. A gente começa a observar uma política voltada para as questões relacionadas ao uso abusivo de drogas, também de um escopo mercantilista e de um escopo de um atendimento privatizante, no qual o sentido de coisa pública vai se perdendo. Inclusive, num cenário como esse, de pandemia, que necessita de uma coesão social, que necessita que algumas questões ideológicas possam criar mais canais de contato, de articulação, de conversa e de esforço comum, mesmo nesse cenário, a gente vê um certo interesse de parte do governo, principalmente do governo federal, de promover uma ação que seja de polarização novamente, mesmo numa necessidade de coesão. E a pandemia ela vai trazer esses efeitos, que são efeitos da gente observar qual é o tipo de efetividade que a gente tem do nosso sistema público. Um ponto importante para a gente debater, ou pelo menos ter no nosso horizonte, é relacionado, por exemplo, à oferta de leitos. No Brasil, cerca de 80% da população brasileira dependem exclusivamente do serviço público, do SUS. Só que se a gente pegar a proporcionalidade de leitos e usuários do SUS, ela é muito menor do que a proporcionalidade de leitos de pessoas que têm plano de saúde. Então, por isso que, dentre outras ações, a gente tem recebido, né, pedidos de apoio e temos feito um esforço nesse sentido de abraçar campanhas que defendam a valorização de uma regulação, né, de um controle dos leitos via Sistema Único de Saúde. E faz, de novo, a gente pensar o que é ter diariamente um ministro com o símbolo do SUS no peito, mas que recentemente estava fazendo esses outros tipos de medida. Então, o que eu acho que a pandemia traz como efeito é como que a gente pauta o SUS dentro do debate político atual e de como que mesmo no momento que necessita de coesão, há um certo investimento, novamente, numa polarização
E a gente observa que um ponto que é muito defendido em países capitalistas é que o desenvolvimento econômico é aquele que vai garantir assistência, é aquele que vai garantir política, é aquele que vai garantir o desenvolvimento social. Mas o que a gente observa, pautado em investigações, em estudos e na experiência internacional, é que a coesão social é a base para o desenvolvimento social. Então, não adianta a gente pensar agora qual que vai ser um efeito econômico. Claro que a gente tem que ter os efeitos econômicos na nossa pauta do dia, mas quão é importante isso em detrimento da coesão social, que ela é a base, ela é o alicerce para a gente fazer um desenvolvimento sustentável socialmente em termos de garantia de direitos. Alô? Tá me ouvindo aí? Tá, então beleza. Você fez uma pergunta, Léo, sobre a nova era, que eu acho. Eu sou um cara que tem uma natureza mais pessimista, né? Então, já adianto que eu acho que não vai mudar muita coisa enquanto a gente não mudar uma forma de se relacionar com o grande capital, né? Eu acho que a saúde a saúde não se faz só por uma ação de intervenção do campo biológico assistencial. Isso é uma primeira coisa. Acho que a saúde é um resultado de um sistema de proteção maior e ela é resultado também de diversos fatores sociais alinhados que aí sim vão gerar a saúde ou não vão gerar a saúde. Enquanto a gente não se propuser em mexer nisso tudo, e como a sociedade está organizada e como esses determinantes de saúde eles são negligenciados ou não, e também a partir de uma reforma, né, econômica assim, que valorize uma justiça social, eu não vejo possibilidade da gente mudar muita coisa. A sensação que eu tenho é que quando acabar a pandemia, isso é uma coisa super especulativa, deixar claro isso, mas a sensação que eu tenho é que quando acabar a pandemia, vai vir um regime de austeridade fiscal violento, como já aconteceu em outros momentos, e a saúde vai continuar pagando sua conta. Está todo mundo muito mobilizado agora por respirador, né, achando que a saúde se resume a possibilidade de prestar uma assistência pontual a um determinado enfermo deitado numa cama e o que precisa de um leito ou montar um hospital de campanha para socorrer as pessoas. Isso a gente está precisando de verdade, mas a gente precisa pensar numa coisa muito maior, né? Passando a pandemia, esses leitos vão ser desmontados. Provavelmente a crise da saúde vai continuar. A PEC 95, né, que congela o teto da saúde e da educação por 20 anos, ainda vai permanecer. Então a gente vai continuar tendo restrições orçamentárias importantes que não vão deixar a gente avançar no campo da saúde. E está todo mundo muito assustado agora, com medo de se contaminar, né, sabe? Então acho que a grande preocupação é essa, assim. Mas não estou vendo assim, uma grande mobilização, né, tirando algumas pessoas que sim estão se mobilizando para defender o SUS, mas eu vejo, enfim, não vejo um grande cenário de participação política pedindo, né, que o SUS seja revisto e tudo mais. Acho que em nenhum momento é propício para isso. Agora está todo mundo muito alarmado, mas eu queria que depois isso tivesse evidência. Eu só queria voltar uma coisa aqui que foi falado, que acho que é importante também. A gente está vivendo agora uma nova era, né? Na verdade, uma pergunta: será que é uma nova era? A gente tem uma herança política, né, que vai permanecer por mais algum tempo depois do Covid. Acho que o Léo saiu aí, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Alexandre? Tá. Tiago? Tá. Estamos. Então, beleza. Eu acho que a gente tem uma herança política, os deputados e os senadores, enfim, os nossos representantes, né, nossos, entre aspas, eles vão permanecer nos seus cargos defendendo seus interesses após o Covid. Então, não tem a ilusão de que
daqui a 1, 2 anos vai estar tudo diferente, não. Eu acho que vai estar tudo muito parecido. O governo já dá sinais, o governo federal, de alguns sinais problemáticos, já vem dando com relação ao alinhamento das políticas da OMS. Ele fez isso com a redução de danos, né, ele partiu para a abstinência. E eu acho que também agora ele está de novo se afastando das determinações da OMS quando ele ameaça agora acabar com a restrição social. Enfim, essa é a minha opinião, né? Eu fico preocupado com o cenário pós-Covid, onde eu não vejo tanta mudança social assim e tanta valorização do SUS, não. Dos profissionais, sim, mas eu não vejo se falar em criação de carreira pública, ao contrário, né? Ao contrário. O cenário ele é para acabar com o concurso público, continuar com vínculos precarizados. Isso tudo, após o Covid, vai continuar. Bom, desculpa se eu me estendi, é a minha opinião aí. Uma coisa que faz a gente pensar é assim, a gente estava vivendo no Brasil o negacionismo científico. Uma expectativa com o Covid era de que a gente voltasse a dar o merecido destaque e importância para a produção científica. Essa é a nossa expectativa, mas se a gente observar a realidade, fica a pergunta no ar, no contexto político que a gente está vivendo, se a gente vai ter um avanço em relação ao não negacionismo científico. O que a gente observou no Brasil recentemente é também um descrédito total da mídia. Só que daí é que a gente espera, com a cobertura realizada nesse momento, que se tenha uma atenção, claro, continuamente crítica de monitoramento de qual tem sido o papel da mídia, mas de uma abertura, enfim, de garantir os processos de expressão e de cobertura para todos os tipos de canais. Uma expectativa que a gente tinha era que, historicamente, a gente estava observando o sucateamento progressivo continuado do SUS. Uma expectativa junto com a Covid é de que como o SUS é que vai garantir a atenção à saúde de cerca de 80% da população, é que a gente vivesse um novo momento de investimento. Só que, novamente, eu acho que como o Alexandre e o Rodrigo colocaram, possivelmente, em função do nosso cenário que a gente tem, a gente possa viver o lado oposto, que é justamente um pacote de austeridade que vai segurar mais e, novamente, vai ser o cenário econômico e a esfera de discussão econômica que vai se sobressair em relação às políticas públicas. Então, a gente pode ter tanto uma expectativa em relação o que vai ser o cenário político posterior, mas a gente pode garantir, ou pelo menos se empenhar, sobre quais vão ser nossos campos de luta, que vão continuar sendo, que já eram e continuarão sendo, de defesa do Sistema Único de Saúde, o de defesa da produção científica, o de defesa das campanhas e de coberturas da liberdade de expressão, claro que sempre monitoradas e críticas, porque a gente também entende o histórico de como que o papel da mídia no Brasil, mas a gente entender desses tipos em campos de enfrentamento que a gente vai ter, tanto uma expectativa política e na outra quais serão nossos campos de luta. Eu acho que é importante que fique registrado que estaremos e continuaremos nessa luta desse tipo de promoção. Um dado importante para o caráter depressivo das análises, 8h30 da noite, daqui a pouco, e ver uma espécie de horário universal brasileiro para demonstrações de irritação com o governo federal, assim, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, um barulhaço, uma espécie de panelaço mais democrático com relação às fontes, né, assim, então, agora, uma coisa importante, assim como eu falei, assim, a crise ela utiliza o discurso dominante, né? Tipo, eu tive uma reunião hoje com o secretário estadual de saúde e foi discutido, por exemplo, fila única para os leitos. A fila única para os leitos é um nome técnico para a ação por completo do sistema de saúde, que é um modelo do SUS, assim, né? A ideia é que quando o SUS foi pensado lá na 8ª conferência, a ideia é que houvesse uma desmercantilização total do setor de saúde, né? E que
o setor público passasse a ofertar para todos aquilo que é possível. Mas, de novo, essa mercantilização do campo da saúde depende da objetividade da organização da classe trabalhadora e da correlação de forças na luta de classes. Nesse sentido, é evidente que não é a crise por si só, né, que vai produzir uma melhora do quadro. Principalmente porque a crise também gera um problema. Assim, né? A gente não pode sair às ruas. Todos os instrumentos gerais da esquerda ficam muito limitados. Assim. Agora, a crise gerou uma rachadura no discurso dominante. Por exemplo, o da austeridade fiscal. Né? Assim, a gente tem o FMI falando uma coisa que seria loucura há um mês atrás, que era para mandando os países imprimirem dinheiro, pura e simplesmente. Assim, né? A gente tem os Estados Unidos estatizando setores específicos do seu setor de saúde. Essa é a importância da crise. Né? Ela vai gerar fragilizações no discursivo do privatismo, né? Daqueles que apostam em uma saúde para que a gente depois possa explicar mais didaticamente para a classe trabalhadora o porquê, por exemplo, que o SUS sempre enfrentou dificuldades. Né? Isso é importante dizer. Assim, o que vem acontecendo com o SUS, mesmo antes da emenda constitucional 95, é que ele está vivendo uma espécie de resseguro do setor privado. O que quer dizer com isso? Ele atendia aqueles setores da população que não tinham dinheiro para, por exemplo, ou aquilo que é muito caro para os setores de saúde abarcarem. Saiu em alguns blogs de esquerda essa semana que um dos filhos do Roberto Marinho teria feito transplante no SUS, vocês viram, assim. Isso é engraçado porque possivelmente foi verdade, só que poucas pessoas sabem que o transplante feito no Brasil ele é SUS dependente. Né? Ou seja, nós temos um modelo que funciona muito bem com aquilo que é muito caro para qualquer plano de saúde atender. Isso é uma coisa que a própria classe média tem uma dificuldade, dificuldade de perceber, assim, porque quando ela fica doente de verdade, assim, que ela precisa de alta complexidade, em 90% dos casos é no SUS que ela vai recorrer. Assim, e com a mudança de cenário pós-2016, aí é a terra arrasada mesmo. Assim, né? A gente estava discutindo a desassistência pura e simples. Né? É a adoção radicalizada do não modelo norte-americano. Alô? Então, assim, algumas coisas que eu queria pontuar, assim, eu acho também, concordo com você, tá, Maslenska? Isso já vem de algum tempo e pode surpreender a gente em algumas reações. Acho que a gente nunca viveu uma pandemia, a gente está especulando sobre o cenário futuro, tentando analisar no que a gente tem de base, mas o que a gente tem de base, de fato, é um SUS construído com uma expectativa, né, de que ele fosse universal, não só para atender os casos mais complexos e caros, porque acaba sendo isso. A pessoa tem um plano de saúde, o plano de saúde cobre até um determinado valor, assistência, de resto o cara acaba indo parar no SUS, ou quando ele perde o emprego, ele perde o plano de saúde, que foi o que a gente viveu, uma certa expansão, né, da procura aí do SUS pelo número de desempregados, são 13 milhões, se não me engano, agora eu não sei quanto está. Mas, enfim, a oferta do SUS, ela acaba sendo acidental. A oferta não, desculpa, a procura do SUS acaba sendo acidental para uma parcela da população. Não sei se eles vão migrar intencionalmente para o SUS, ou se vão continuar com suas carteiras privadas e depois... Porque eu sei que existe um grande lobby, né, do mercado de plano de saúde no Congresso, isso todo mundo sabe. Mas eu queria só voltar não,
a gente falar um pouco a respeito até a atuação da psicologia, que eu acho que a pandemia, ela está exigindo, agora tem um foco muito grande na intervenção hospitalar, né? E eu não, volto a dizer, né, nada disso eu acho que está errado, mas eu acredito que seja um conjunto de ações necessárias, e voltando, o SUS ele se propõe a funcionar em rede, ou deveria funcionar, onde vai desde a atenção básica até a atenção mais complexa. E a gente está com uma precarização em todos os cenários. A gente viveu aqui no Rio de Janeiro, assim, recentemente, uma diminuição nas equipes da atenção básica. Muitos psicólogos, amigos nossos, foram demitidos, ou então foram chamados para uma renegociação salarial, né, para serem contratados em condições ainda precárias. E o que me preocupa bastante ainda, né, hoje eu senti que eu estou muito preocupado, né, mas não com a história do Covid, mas com o cenário político e assistencial. O que ainda me preocupa muito é porque essa rede, a gente está vendo muito incremento na rede de atendimento na ponta praticamente ao Covid. Mas eu acho que todas as ações que vão ser secundárias ou então são parceiras e algumas alinhadas ao tratamento do Covid, eu não escuto falar muito, não sei se vocês têm notícia. Mas depois as pessoas que, por exemplo, passaram pela perda de um parente e não puderam sepultar seus parentes por conta do risco de contaminação, ou as pessoas que se assustaram com a história do Covid e de alguma maneira ficaram ansiosos. Será que vai ter profissional na ponta para atender essas pessoas? Será que já tem, né? Então, são perguntas que a gente deve fazer. E o campo do psicólogo, ele vem se afirmando praticamente não, mas de uma maneira bastante contundente no campo das políticas públicas. E são elas agora não só a atenção direta ao Covid, mas elas que vão segurar depois a ressaca do Covid. O Covid, a minha expectativa é que deixe uma ressaca aí para a gente trabalhar. E o que vai estar sendo feito de reforço para essa rede de saúde, né? Vão ser contratados mais psicólogos, por exemplo, para lidar com o sofrimento. Enfim, são perguntas que ficam no ar aí para a gente pensar, tá? Eu queria já até aproveitar para fazer uma outra rodada aqui, mas registrar aqui que a Priscila Molinaroli está presente, a Carla Brandão, a Sueda Paiva, a Rosa Freitas, a Carla Manuela, a Érica Vanessa. Vocês podem comentar, existem alguns comentários aqui, nenhuma pergunta que eu tenha visto aqui, mas há muitos comentários aqui no nossa live, durante a nossa live, e elas serão lidas, até podem nos ajudar. A Adnes Macarete também está mandando um abraço, que vocês podem comentar, e isso vai ajudar a gente até na hora de discutir. Vocês estão falando aqui, até em resposta à minha provocação, com relação a essa mudança. Será que haverá uma mudança nessa mudança de era que nós provavelmente estamos vivendo? Será que haverá uma mudança também na concepção e em relação à importância que tem o SUS? Pelo menos isso é o que aparenta, e eu vou recorrer novamente ao cenário internacional, é o que aparenta que será algo a ser discutido em outros países. Eu não sei como será para manter o discurso, por exemplo, nos Estados Unidos, para o desmantelamento do SUS, ou melhor, do Obamacare de lá. Mas também, aproveitando aqui uma palavra que eu recortei, da Carla Brandão, é o seguinte: nesse cenário, a saúde pública e as pesquisas desenvolvidas pelas universidades e institutos públicos são cruciais. Isso também nos leva à importância também dos institutos de pesquisa, né, que são financiados essencialmente pelo Estado também. E neles também agora residem as nossas esperanças de até um antiviral, ou pelo menos a elaboração de uma vacina para essa nova doença, né?
Então, acho que esse é um ponto importante que ajuda a gente a pensar, de novo, né, o que está sendo levado em conta na hora de pensar financiamento no país. Gostaríamos de estar aqui discutindo, não no contexto da pandemia, mas no contexto anterior à pandemia, de que estaria ocorrendo novos investimentos no SUS, não em função de um grande, alarmante, crescente contágio por um novo vírus, mas sim em função da desigualdade social. A gente gostaria de estar aqui colocando que estaria sendo promovido para o SUS não um financiamento meramente situacional, localizado para esse período e unicamente, exclusivamente direcionado para um tipo de enfrentamento, que é o da pandemia. Veja bem, é claro que a gente entende o momento atual e que sim, é super importante que tenha o financiamento atual localizado e direcionado para o enfrentamento adequado da pandemia, do novo coronavírus, a Covid-19. Mas é importante que a gente pense que tipo de justiça social que a gente pode promover em relacionado ao nosso financiamento. Seria muito mais interessante a gente pensasse outras formas de taxação das grandes fortunas e não um corte de salários, como já foi aventado tanto na Câmara de Deputados como pelo governo federal, e também que a gente, novamente, pautasse mais as nossas ações em embasamento e produções de pesquisa e de estudos. Hoje a gente está vivendo um cenário, né, que no mundo a gente está com 1.210.000 casos, isso com dados de ontem, né, chegando a próximo de 70.000 óbitos. No Brasil, hoje, a gente está com 13.717 casos, sendo que no Rio de Janeiro a gente está em torno de 1.700 casos e próximo de 100 mortes, o que faz a gente pensar que tipo de estratégia que é importante ter hoje e como que a psicologia se coloca dentro desse cenário. Se a gente pensar a atuação do Sistema Conselho de Psicologia nesse sentido, a gente observa que o CFP, junto com os conselhos regionais, tem orientado ao máximo o trabalho remoto quando ele é possível. Inclusive, quando teve essa orientação, gerou-se uma certa confusão ou algumas dúvidas, né, para tentar entender qual é o tipo de trabalho que pode ser implementado, o trabalho remoto, né, o atendimento online, ou seja, a prestação de serviço psicológico por meio de tecnologia da informação e da comunicação, e quais são os tipos de trabalho que isso não é possível. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a isso é que a gente não tem uma resposta pronta para isso. Essa situação, ela é sui generis, essa situação, ela é inédita, então a gente vai construir um processo em andamento. E a gente também tem que entender a pluralidade da formação da psicologia enquanto ciência e profissão. A própria psicologia em si ela é muito plural nos seus modos de atuação. Também entender a pluralidade das formas de serviços existentes no Brasil. A psicologia dos anos 80 para cá, enfim, ela começou de uma maneira muito interessante a se aproximar e estar muito mais presente nas políticas públicas. Uma vez que ela está presente nas políticas públicas, é um trabalho em equipes transdisciplinares, interdisciplinares, multiprofissionais, o que faz com que cada serviço tenha uma realidade, tenha um cenário. Então, assim, é importante que entender primeiro, psicologia é um serviço de saúde, né? Ela está dentro da categoria de profissionais de saúde. Nem todas as pessoas que trabalham com psicologia estão diretamente voltadas a uma política específica e direta de saúde. Alguns tipos de trabalho, então, todos aqueles que podem ser substituídos ou ocorrerem a transposição para um trabalho remoto, isso é indicado. Para as questões dos serviços, eu acho que vai ter que ser feita uma análise caso a caso, entendendo que os serviços essenciais, eles não podem ser interrompidos, e nos serviços essenciais a gente vai ver as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, da assistência social, do sistema penitenciário, da educação, do socioeducativo, entre outros, no qual vai ter que ser feita uma análise situacional, localizada, para que se observe, né? Se dá para ter paralisação ou não. 2, se pode ser transposto, mesmo que em parte ou totalmente, algum tipo do trabalho para o trabalho remoto. Porque, sim, a gente tem resolução para isso, a Resolução 011 de 2018 e a Resolução 04 de 2020 estão regulamentando a atuação do profissional e da profissional de psicologia por meio de tecnologia da informação. Então, tem que se observar quando é possível fazer a transposição.
3, verificar se pode fazer algum rearranjo na jornada de trabalho, se pode ser diminuída ou alterado o horário de funcionamento. E, por último, todos aqueles serviços que são essenciais, emergenciais, que não podem ser interrompidos e que não podem ser transpostos para o trabalho remoto, tem que ser garantido os equipamentos de proteção individual. E os equipamentos de proteção individual são para além da máscara e do álcool em gel, envolvem calçados, luvas, jaleco, enfim. Cada local vai ter uma normativa específica. E para além dos insumos e EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, é necessário que haja treinamento e reposição desses insumos. Então, também vale falar, né, pensando assim, um pouco de como que a atuação da psicologia fica dentro desse cenário, dessa orientação largamente divulgada pelo Sistema Conselho de Psicologia, da tentativa de substituir o trabalho presencial pelo trabalho à distância, né, por meio de tecnologia da informação e da comunicação, mas quando não é possível, a gente entende que em vários cenários isso não é possível, e seja garantido, isso é condição, né, sine qua non, que haja EPIs suficientes e que haja não só o EPI, mas o treinamento para que as pessoas saibam quais são os protocolos e os modos de utilização. Eu queria fazer também esse adendo em relação ao efeito que isso tem para a atuação da psicologia nesse momento de pandemia. Tem uma coisa que eu acho importante colocar, como essa crise torna claro os problemas de algumas escolhas políticas recentes do país, né? Como, por exemplo, o fato da gente ter destruído a nossa indústria em troca de uma reprimarização dele, né? Assim, esse modelo oligárquico assim, que dominou nos últimos 30 anos, ele provocou uma ação industrial e o país voltou a ser um imenso fazendão, né? De soja, boi e minério de ferro, né? O efeito disso, né, é que esse tipo de modelo de fazendão agroexportador, ele não demanda, por exemplo, pesquisa científica. Ou seja, embora figuras como o Weintraub, o próprio muito facilmente vista como repulsivas por conta do seu mais cretino, digamos assim, esse modelo reprimarizado tende a não valorizar a pesquisa científica, né? E aí a gente tem exposto, digamos assim, o problema essas escolhas que o país fez nos últimos anos, agudizado a partir de 2016 para cá. A gente não consegue, por exemplo, fazer reconvertiva de respirador, que seria uma coisa importante agora. Nós estamos com álcool em gel e com máscara, porque indústria têxtil e indústria alimentícia o país tem. Mas, tipo, essa indústria mais fina, né, de maquinário um pouco mais sofisticado, foi tudo destruído. Assim. A questão, por exemplo, dessa uberização da mão de obra, da destruição da CLT, né, ela já é danosa, porque ela reprime a demanda econômica, e aí você tem aquela eterna promessa de que a próxima reforma vai ser crescimento econômico, né? Assim, você acaba com a Previdência, acaba com a CLT, né? E isso não vem. E o desastre esse que a gente está vendo com a população enorme que vive de bico, né? Ou são camelões, ou são esses trabalhadores de ativo, e isso atingiu parte da classe média, no qual a psicologia usa, né? Eu percebo isso uma questão geracional, por exemplo. O jovem psicólogo hoje que se forma nas faculdades, ele já vinha apresentando uma dificuldade de inserção no SUS, que sempre foi o grande empregador de psicólogo, da mesma forma que eu, assim, eu, o Thiago, assim, onde o concurso público é uma forma de uma entrada mais organizada e mais estável enquanto trabalhador do SUS, enquanto profissional de psicologia, né? Você tem redes muito estáveis, normalmente mantidas ou por organizações sociais ou por regimes ainda mais precarizados,
E essas redes se desmancham facilmente, principalmente com crises fiscais que são constantes de 2004, porque o neoliberalismo ele precisa de crises periódicas para impor terapias de choque que façam com que os aceitem mais fácil níveis cada vez maiores de exploração e precarização dos seus vínculos de trabalho. Rodrigo? Às vezes peço desculpa que eu demoro aqui a achar o botão para me conectar, para ligar meu microfone. Então, assim, o Thiago falou das iniciativas do Conselho. O Conselho vem se adequando, respondendo. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava preparado para respostas muito rápidas, mas algumas a gente conseguiu dar. Por exemplo, o atendimento por tics, né? É assim que fala, né, Thiago? Atendimento por tics. Ele já tinha uma normativa que falava sobre isso. A gente só teve que adequar aos tempos da pandemia. Mas o Conselho... A gente vai fazer algumas lives, mas para o futuro, para falar de outras repercussões que a pandemia acabou gerando, mas que são muito pouco faladas, né? Então, queria só sinalizar isso, quanto o Conselho está antenado com as outras repercussões, que não são só essas importantes, né, da terapia, da assistência, ou do psicólogo na ponta ali trabalhando, mas também das consequências que a pandemia tem gerado, alguns efeitos colaterais da pandemia. Eu queria só voltar num certo assunto, não sei se eu estou assistindo nisso, mas acho que é importante. A crise do Rio de Janeiro já vinha de muito tempo. A pandemia, ela trouxe... a minha preocupação que talvez seja acentuado. Eu peguei alguns artigos para ler, a gente vai fazer uma live, a gente dá uma estudada, né, sobre algumas coisas, dá uma atualizada, e eu fiquei muito impressionado com algumas coisas, alguns detalhes que eu não sabia. Então, vou só falar uma coisa curiosa que eu achei, não podia passar em branco, que é o tempo de resposta da ambulância. Olha, a gente está falando de emergência, né? Uma emergência, não tem respirador, né, sabe? A ambulância, né, que é super responsável pela sobrevida do paciente, ela em 2006, a ambulância, para atender uma urgência na atenção primária, ela levava em média 1h18 para chegar, que já era um tempo grande, né? Em 2018, ela passou para 3h06. O cara espera 3 horas uma ambulância para ser socorrido, né? Isso para uma urgência na atenção básica. E a gente fica comentando assim, o risco de morte iminente da população pela pandemia, que tem, volto a dizer que não desconsidero, mas a gente já vem carecendo de coisas muito básicas há muito tempo, né? Isso é para a gente, em algum momento, refletir. E aí, também pesquisando, assim, achei o número... Rodrigo. Pronto, eu ia orientar o Alexandre a... você pode botar novamente, assim ficou melhor. Pronto, pode deixar assim, Alexandre, sua câmera. Só, beleza. A gente entendeu. O seu áudio não estava aberto, mas a gente entendeu que está tudo bem. Rodrigo, continua, desculpa aí te interromper. Então, a pandemia traz um alarme importante, mas eu também peguei um dado no Tabnet, assim, de 2018, na fonte oficial, né, do Ministério, e é impressionante saber que no Brasil ainda se morre por desnutrição. 5.282 crianças, ou, enfim, não sei se são crianças, mas pessoas morreram por desnutrição. Depois tem também o mapa da violência do IPEA, 65.602 pessoas morreram por homicídio. Então a gente vive algumas mortes já, a gente convive com algumas mortes que são também alarmantes, escandalosas, e a gente precisa parar depois da pandemia, porque essas mortes não deixaram de acontecer durante o período da pandemia, eu acredito.
Então, a gente vai ter as mortes do Covid, mais as mortes da desnutrição, mais as mortes da violência, e o número de mortes vai ficar absurdo. A gente deveria parar um pouco, colocar a mão para reflexão, e aí pensar o que a gente pode fazer pós-Covid com vários assuntos. O Conselho é muito sensível a isso, ele vem produzindo orientações, é um conselho atuante. A nossa própria gestão ela está muito atenta e muito sensível a esses problemas. Enfim, eu acho que a gente não pode abandoná-los em nenhum momento. A ênfase agora no Covid, mas pós-Covid, a gente vai continuar com essas lutas que a gente tem também, tanto pelo SUS quanto pela igualdade, enfim, por tudo que a gente luta até hoje. Essa tua fala final, Rodrigo, até faz até um comentário em cima de aliás, é algo que tem a ver com o comentário, ecoa um comentário da Andréa Carvalho, que ela diz: não basta regulamentar, a classe precisa de orientações, apoio, treinamento, grupos de estudo. A maioria dos psicólogos nunca viveu uma situação dessa, muitos só conhecem consultório particular. Ela está falando, quer dizer, eu estou aproveitando a tua fala e aproveitando a fala dela para dizer que boa parte também da atuação do Conselho é na orientação e promovendo também eventos de orientação, de diálogo com a categoria. Eu vou aproveitar, gente, para fazer agora essa rodada lendo os comentários das pessoas que estão participando aqui da live com um texto. Eu separei algo aqui, queria que vocês tentassem destacar aquilo que mais chama a atenção de vocês e comentar em cima disso. Eu vou ler assim 5 ou 6 comentários. Carolina Almeida: infelizmente, com a realidade atual do SUS, a disponibilidade dos EPIs é ínfima se comparada ao número de profissionais. Cristiane Farias: a saúde deve ser vista pela sociedade como algo mais abrangente. A saúde mental sempre ficou em segundo plano. Políticas públicas devem ser implementadas com urgência. A Isabela Oliveira: como funcionaria exatamente essa regulação da diferença de concentração de leitos na esfera privada quando comparado ao número de leitos na esfera pública? A Suerda Paiva: vocês acreditam que a psicologia, após esse cenário de Covid-19 na saúde, continuará tendo essa importância que tem sido veiculada ou continuará com um desmonte do psicólogo na área da saúde? E mais uma, eu queria ler um comentário aqui do Everton, eu não destaquei, mas eu vou ler aqui direto do celular. O Everton Kemel Rossini, que é conselheiro também, ele diz o seguinte: gostaria de comentários sobre os critérios para relaxamento do isolamento social em cidade com mais de 50% de leitos UTI desocupados. Isso foi uma proposta que já foi falada ontem na coletiva, né? Parece que foi uma espécie de um pedágio que o ministro precisou pagar para permanecer no cargo. Nessa condição, poderiam migrar para distanciamento social seletivo, basicamente incluindo populações de risco. Falei bastante, joguei bastante coisa aí no ventilador, e eu acho que a gente pode passar agora para essa rodada. O Alexandre caiu, mas daqui a pouco ele volta, tranquilo. E aí vamos passar para essa rodada e vamos ver se a gente faz mais uma depois. Então, vamos começar. Vou abordar bem rapidamente alguns pontos, né, até para poder circular, ouvir o Rodrigo, que é um grande companheiro, e o Alexandre, quando voltar. Teve essa proposta, né, do Ministério da Saúde de fazer um isolamento social seletivo naquelas regiões em que tiver 50% dos leitos não estiverem ocupados, né? Hoje, na coletiva, o ministro da Saúde abordou esse tema novamente, e a resposta dele, né, foi de que os gestores municipais, estaduais, estavam pedindo alguma referência. Pedindo uma referência no sentido, bem, quando que eu devo tomar uma atitude, que é do isolamento mais ampliado, e quando que eu devo tomar outra atitude, que é desse isolamento mais flexível, né, que está sendo chamado, então, de isolamento social mais restritivo, né, enfim, seletivo. Ele disse, bem, a gente quis com essa nota, e isso saiu no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, datado de ontem, né, 6 de abril, fazendo essas recomendações. Ele falou, o que a gente quis construir com isso foi para a produção de uma referência,
para que os gestores tenham algum tipo de critério para se embasar, para saber quando que faz uma ação, que é de isolamento ampliado, quando você faz outra, que é de isolamento seletivo. Diz o ministro que ele entende uma diferença muito evidente entre, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, que são cidades que estão com contágio comunitário já há um bom tempo, no qual os números estão em forte crescimento, e que ele coloca que essas cidades, com certeza, têm que ficar muito preocupadas, não só essas, são só exemplos, e realizar um isolamento amplo, né, isolamento social ampliado, podendo eventualmente, inclusive, endurecer as medidas de isolamento. Daí diz o ministro que, ele falou, mas tem algumas cidades que não estão nem com contágio comunitário, então que nesse momento não é necessário. Enfim, essa é só para explicar então qual que foi o posicionamento que foi retomado hoje pelo ministro. Só dizer que a gente, com certeza, como a gente coloca na importância da validação científica, de buscar fontes importantes e idôneas, a gente tem uma postura de defender amplamente e restritamente o isolamento ampliado, até por entender que a gente ainda está num processo muito inicial, ainda muito incipiente, né, da ampliação do contágio, da pandemia. Então, que é necessário ter uma postura de prevenção, não esperar um cenário pior para daí a gente tomar medida, mas sim tomar as medidas de maneira antecipada. Então, só para colocar em relação a isso, eu acho que hoje teve uma fala do ministro da Saúde em relação a isso, mas que também, enfim, a gente acaba reforçando mais uma vez a importância da gente manter e defender o isolamento, até porque essas são as orientações da Organização Mundial de Saúde. Em relação aos EPIs, né, que foram comentados, eles estão insuficientes, né? A gente, inclusive, como órgão fiscalizador, a gente entende a importância da gente continuar e estar junto com a categoria, no sentido de dispor, porque quando a gente faz algumas notas e resoluções, a gente não está simplesmente criando um documento nosso do Sistema Conselhos. O que a gente tem observado é que essas notas, assim como de outros conselhos profissionais, têm conseguido produzir uma certa ressonância, né, um eco. Então, por exemplo, psicólogas que atendem em planos de saúde, muitas vezes, até então, não podem atender de maneira online, né? Mas agora a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fez um comunicado no qual ela recomenda que os planos de saúde façam a adesão aos trabalhos remotos, justamente valendo-se das resoluções das categorias profissionais. Então, no caso da psicologia, a gente já tem resolução. Então, a gente tem não só a nossa resolução, como a gente tem agora a ANS endossando. Isso garante que o plano de saúde já tenha feito a mudança? Ainda não, está num processo, mas o que a gente está é municiando, né, a categoria para que ela possa reivindicar isso e possa, então, proceder com seus atendimentos, reivindicando nos planos de saúde a possibilidade do atendimento remoto. E só um último ponto para passar para os meus colegas, em relação à aproximação da psicologia com as políticas públicas. Concordo plenamente com a Andréia, né, que a gente não tem que só regulamentar, a gente tem que orientar. Eu acho que é um pouco essa disponibilidade, enfim, estratégia que a gente está traçando com as lives. É claro que a gente não dá conta de tudo, cada live vai estar trabalhando um pouco, a gente não vai esgotar as questões, a gente está fazendo uma análise, mas a gente também tem as referências técnicas, né? A gente tem um modo de produção de informação dentro do sistema Conselhos, no qual as referências técnicas são importantes. A gente tem referência técnica da atuação da psicóloga na atenção básica. A gente está produzindo uma em relação a todos os níveis de atenção primária, secundária e terciária. Já tem uma referência técnica para psicologia no âmbito hospitalar. Então, assim, são com as referências, são com os eventos, são com as lives, a gente vai tentando ampliar esses canais de orientação. Claro que a gente sabe que tem muito ainda a ser desenvolvido e feito, mas esse tem sido o nosso esforço. Tá? Era isso. Só uma coisa, assim, o que o Ministério da República de isolamento vertical, primeiro, assim, que esse nome não existe. Foi criado ad hoc agora para responder algumas demandas. É o que foi tentado no Japão, países europeus como a Suécia, a Itália no início, e não funcionou. Assim, até porque... E o Reino Unido também, né? E o Reino Unido também. No Reino Unido foi uma coisa...
um pouco mais um pouco mais bizarra e cruel, assim, que é o uso de uma coisa que existe em biologia, que é chamada imunidade de rebanho. O nome é estranho, mas é o quê? Imunidade de rebanho é aquilo que garante, por exemplo, que aquela pessoa que por estar fazendo quimioterapia e por isso não pode se vacinar, não tenha tanto problema, porque o vírus não tem como chegar até ela em uma situação onde 90% da população está imunizada. Né? Agora, fazer isso por contaminação, né, seria você assim, afirmar, sem maiores, que 1 milhão de pessoas são descartáveis. Assim. Nenhum sistema de saúde do planeta suporta 1% da população entubada, né? Que é o que esse modelo da Inglaterra, né, acabaria produzindo. Esse é o grande problema, né? Não são só as mortes por Covid, né? São as mortes por colapso do sistema. Qualquer pessoa que infartar, que tiver um AVC, que tiver um carro e precisar de uma intervenção mais aguda no hospital, vai morrer porque não vai ter como ser atendido. Todos os países que conseguiram, de alguma forma, achatar a curva de crescimento de contaminação e, com isso, evitar o colapso hospitalar, fizeram o lockdown, que é ficar todo mundo em casa, né? E aí evita a curva, né, de progressão geométrica da doença. E a gente está vendo aqui é muito bizarro, porque é uma mistura de ganância de alguns empresários do varejo, assim, sem maiores problemas que... Parênteses, é curioso que o pessoal que era tão preocupado com a família, né, é o primeiro a dizer que a vovozinha pode morrer agora em nome da continuidade da economia, né, assim, fecha o comentário, assim. A mistura de ganância do varejo com fundamentalismo religioso também não deve funcionar com capital de giro, né, e aí precisa daquelas multidões em anfiteatro e tal. E no mundo inteiro também está sendo um problema sanitário. Na Coreia do Sul, 70% das infecções se deu por conta de um pastor pentecostal que resolveu manter a igreja dele aberta. Assim, tipo, e aí a gente... Assim, é outro problema grave assim, que a gente vai ter que discutir depois. Qual o de tolerância assim, que a gente mantém com charlatanismo aberto, estelionato, né? Assim, a gente está falando, assim que a gente está falando, de uma liderança religiosa chegar em público, ou via rede social, ou via concessões públicas de rádio e TV assim, que ele controla, e afirmar que a doença não existe, que era uma conspiração do Partido Comunista Chinês. Né? E a gente tem que tolerar isso, né? Com todos os problemas, né? Porque esse tipo de questão sanitária ela não atinge só a população daquele círculo de crentes, né? Assim, ela tem efeitos maiores, assim. Não sei se eu consigo comentar todas as perguntas, mas tem uma pergunta que eu acho que merece um destaque, que é se a psicologia vai sair fortalecida, foi algo assim, com maior importância depois da epidemia. Do meu ponto de vista, sim. A psicologia tem tomado muito destaque por conta do imenso sofrimento da população em relação à quarentena, ao medo de contaminação, e a psicologia está também se organizando de uma maneira que possa atender as pessoas de forma voluntária, de forma paga, de forma, enfim, como agentes públicos, e eu acho que por conta disso o papel da psicologia vai sair bem fortalecido dessa epidemia, essa é a minha opinião. As pessoas passaram a reconhecer mais o papel do profissional de saúde, do psicólogo enquanto profissional de saúde,
seja trabalhando com as equipes que estão direto do foco, né, que muitas vezes se escuta isso, né, o papel do psicólogo trabalhando direto lá no olho do furacão, né, lá no centro da epidemia, trabalhando com as equipes, mas também trabalhando não só com os trabalhadores que estão envolvidos, mas também trabalhando com toda a população. Então, meu ponto de vista, é uma abrangência importante da participação da psicologia, afirmada como uma importante parceira na luta contra o Covid, né? Contra as consequências do Covid. Eu queria, você fez também uma pergunta, tiveram várias perguntas, que eu tenho problema de memória, não consigo decorar tudo que você fala, assim, porque é muita pergunta, são 6 perguntas, mas eu vou tentar fazer um grande apanhado, assim. Aliás, o Alexandre, ele às vezes some, assim, eu acho que é uma coisa da ABIN com ele, né? Pela língua dele afiada. Enfim, eu acho que o governo tem se mostrado muito... Não é um governo que tem uma regularidade, do meu ponto de vista, e de muita gente, né? Ele acabou de desvalorizar a ciência, e agora o ministro vai a público com um argumento, né, de que tem um bando de cientistas que estão estudando indicadores em planilhas e todo o resto para montar um certo esquema que vai poder embasar uma probabilidade de isolamento vertical. É uma coisa super estranha, porque ao mesmo tempo que ele desmerece absurdamente a ciência, depois ele vem pautado, baseado na própria ciência, para poder dizer que vai ter atributos e certezas para poder liberar o confinamento de uma maneira vertical. Concordo que é absurdo isso, do meu ponto de vista, isso é até criminoso. Imagine se eu tenho uma casinha, sei lá, ali estou muito estressado, tenho uma casinha em um lugarejo pequeno, assim, né? Eu gosto muito, conservatória. Eu não vou pegar meu carro possivelmente contaminado, não vou para lá me distrair e poder contaminar outras pessoas, né? Lá eu não vou frequentar a padaria, lá não... Enfim, eu não entendo muito as histórias de isolamento vertical, como se só um grupo de risco pudesse ficar em casa e outro circulasse sem grandes problemas para todo o resto da população. Tem pessoas que não são dos grupos de risco que estão falecendo também. Acho que isso é para levar em consideração. Então, as mortes das pessoas por cada morte para a gente deveria ser um questionamento. O que a gente pode fazer para evitar? Como profissional de saúde, eu jamais poderia dizer assim que, tá, né, vai morrer 1 ou 2, mas é tranquilo, porque... Não, qualquer morte para a gente é importante de evitar. Então, podendo evitar o número de mortes, a gente vai fazer. Além disso, né, eu queria só fazer umas pontuações também a respeito de quando que aparece essa história do isolamento vertical. É depois de uma forte pressão do Ministério da Economia, uma forte pressão do presidente, uma ameaça de demissão que vem um certo plano B, né, para assistência, para o ataque, para as medidas de ataque ao Covid. Então, eu não acho que é também um embasamento técnico, né, um embasamento científico, que faz com que o isolamento seja repensado. É um atravessamento político importante, econômico também. O Vasilensky fala isso de uma maneira espetacular, né? O Tiago também. Mas o grande atravessamento econômico, a pressão, né, para a loja ali de bairro abrir e desafogar o custo do governo depois com essas medidas que vai fazer, dar R$600 para o outro, enfim. Quanto mais rápido a gente sair da quarentena, menos o governo vai gastar com a gente. Eu acho que é mais nesse ponto de vista do desespero do governo com relação à economia do que é pautado na ciência, né? E a ciência que ele tanto desvaloriza, né? Aliás, a hipótese, inclusive, do governo que achar que a Terra é plana, né? Sabe? Alguns membros do governo. Então, a mesma pessoa que acha que a Terra é plana, não sei se é a mesma, né?
mas o mesmo grupo ali de pessoas que tem terraplanistas no meio estão hoje dizendo que vão se apoiar em números e toda a ciência para poder determinar quem vai poder sair de casa, quem não vai, como se isso fosse uma realidade matemática. Minha opinião é essa. Tiago, quer falar alguma coisa? Pode falar. Só para a gente pensar um pouco o quão complicado é essa postura, né, do que o ministro, então, que antes o presidente estava chamando de, enfim, essa pessoa que está ocupando a presidência da República estava chamando de isolamento vertical, eles deram o nome de distanciamento social seletivo. Mas, de novo, né, quem quiser conferir o documento do Ministério da Saúde, é o Boletim Epidemiológico número 7, datado de ontem, né, 6 de abril de 2020. Daí, quando eles vão explicar o distanciamento social seletivo, escrevem assim, objetivos, desvantagens e vantagens. Daí, na vantagem, tem o seguinte texto, abre aspas. Quando garantidos os condicionantes, a retomada da atividade laboral e econômica é possível, segundo eles. Criação gradual de imunidade de rebanho, de modo controlado e redução de traumas sociais em decorrência do distanciamento social. Então, assim, você observa que no documento oficial, né, do Ministério da Saúde, se fala em imunidade de rebanho, né, entre aspas, e de como que isso estaria reduzindo traumas sociais em decorrência do distanciamento social, sem pensar nas outras problemáticas muito mais graves, acentuadas, e se não forem tomadas medidas importantes, como o isolamento, vão ser muito maiores em quantitativo, que é o de pessoas falecendo, que é de caminhões transportando os corpos, cemitérios não dando vazão, a quantidade de pessoas, né, que estão vindo a óbito, enfim. E isso num documento oficial do Ministério da Saúde, datado de ontem. Era isso. Eu queria só complementar e acho que a gente pode passar agora para a rodada final, tá? A gente já passou de 1 hora de live, a ideia seria a gente falar até mais ou menos 1 hora, mas queria só fazer uma última provocação que bom, eu falei pelo menos em 2 intervenções sobre uma mudança de era, porque eu fico sempre atento à história, pensando como foi a determinação desses marcos históricos que finalizariam e iniciariam uma era, né? Finalizariam uma e iniciariam outra. Que os contemporâneos desses marcos, obviamente, não estavam cientes de que isso estava acontecendo. É só no efeito retrospectivo de olhar para a história que se estabelecem esses marcos, que se estabelecem que aquele determinado evento é o que marca o início, o final de uma era e o início de outra. E se falava muito que o 11 de setembro determinaria o início de uma era que nós estamos vivendo agora. Mas nada tão drástico, nada tão global quanto o que a gente está vivendo agora. Pelo menos se fala que é a maior crise que essa geração vive, já dizem, já é a maior crise financeira e sanitária do século XX, que já tem a perspectiva de ultrapassar a crise vivida pela gripe espanhola. Mas pelo menos, se isso não representar uma mudança... Desculpa? Século XXI. Século Você falou maior XXI. crise do século XX. Eu ainda... porque eu sou do século XX, parece que eu ainda estou nesse século, mas eu dizia, pelo menos nos últimos 50 anos, os últimos 50 anos. O que eu ia dizer era... se isso não representar uma mudança de era nesse aspecto mais drástico da história, pelo menos alguma reflexão vai incitar que a população faça, né? A gente conta muito que hoje se esteja vendo no Brasil e no mundo a importância do papel do Estado, não só na regulação econômica, mas também na promoção de políticas públicas. É engraçado que, e aí eu acho que eu penso no Vasilensky quando eu penso isso assim, é que neoliberal virou social-democrata da noite para o dia, né? É engraçado que hoje a gente considera um ministro que sempre esteve associado aos planos de saúde, ou pelo menos não considera, mas a gente vê na televisão esse ministro
portando ali um colete com SUS, né? Fazendo ali demonstrando ali nesse gesto a importância do SUS, que em tese ele deve considerar. Enfim, mas eu quero dizer que, não gerando essa mudança tão drástica em eras, uma mudança de eras, a gente está vivendo história, e como você vai ficar para a história, essa é uma questão que eu quero colocar, né? Se você vai para a lata de lixo da história, o que vai ficar desse momento histórico que nós estamos vivendo, que vai ficar de cada um de nós, né? Mas o que eu penso é que, não gerando essa mudança, pelo menos gera algum debate, alguma reflexão sobre, pelo menos, o papel do Estado, na importância da promoção de saúde pública e nas políticas. Bem, eu posso falar então. Até usando o seu exemplo, né, o 11 de setembro, são vários pontos que poderiam ser levantados a partir daquela experiência, né? Mas aquela experiência ela teve uma série de consequências concretas, né? Como de controle de dados, como de em nome da segurança, que tipo de invasão da privacidade que se estabelece, que tipo de controle das fronteiras que passa a ser estruturado, que tipo de controle das trocas comerciais e de trocas que começam a se efetivar na hora de determinar os acordos internacionais que passam a ser respeitados, e que tipo de processo de estigmatização que teve um certo grupo religioso que foi envolvido com o ato, né? Eu acho que hoje a gente tem alguns aspectos parecidos em relação, por exemplo, a uma tentativa de boa parte, enfim, do governo, enfim, e digamos da sociedade, para também associar a pandemia, né, o vírus, o novo coronavírus, a China, né, enfim, a um país específico, a um povo específico ou a uma cultura específica, como se então é esse nicho, é esse complexo cultural que é produtor disso, que traz uma mazela para a sociedade. Isso não é novidade, a gente vê na história vários casos como esse. A sífilis passou por um processo muito parecido. A França falava que era uma peste inglesa, os ingleses falavam que era uma peste alemã, a Alemanha falava que era uma peste francesa, enfim, cada um jogando para o outro. O HIV, AIDS, passou também por um processo desse, de tentar se associar a um grupo específico. Então, tem determinada parte da análise que passa por aí, e cabe a gente ficar atento a isso, de não fazer nenhuma relação direta causal, produtora de estigmatização. Eu acho que alguns outros pontos a gente já falou e já repetiu eles, né? No sentido que talvez fosse uma oportunidade para a gente valorizar novamente investimentos na ciência, porque não é só falar em investimento na ciência, que se a gente tivesse uma ciência avançada, pesquisa, com bolsas de estudos que progressivamente têm sido cortadas, a CAPES tem diminuído drasticamente a quantidade de bolsas que ela direciona para os seus estudantes. Os estudantes que não são da área mais exata têm sofrido ainda mais com isso, e, novamente, a psicologia ela ocupa um papel interessante de estar numa interseção entre humanidades e áreas de saúde. A gente falou da questão da coisa pública, e eu acho que um ponto importante é, assim, qual que é o tipo de capacidade no nível do sensível que a gente tem a partir disso. Porque eu acho até que o Rodrigo começou a tocar, trazendo alguns dados, né? A gente vê quantas mulheres são vítimas de feminicídio, de violência diariamente. Quantas pessoas marginalizadas, pobres, periféricos, negros, sofrem algum tipo de violência, né? Tem esse resultado no seu corpo. Enfim, quais são as várias realidades no Brasil que produzem dados tão ou mais alarmantes do que o do coronavírus? Só que essa característica desse vírus faz com que a sociedade pare, sendo que esses outros fatores não fazem com que a sociedade pare. Então, talvez um dos efeitos que a gente pode esperar, tomara que tenha, é de produzir um campo do sensível, de novo, que valorize um pouco mais a coesão social e que faça a gente pensar nos processos de alteridade, entender as diferenças grupais, entender que cada grupo tem uma incidência diferente, né, de racismo, um grupo específico de preconceito, de estigma, de dificuldade de acesso na saúde, de acesso à assistência, de acesso à educação. Então, eu espero que isso produza também esse efeito no campo do sensível.
Pensando, claro, a gente nunca vai conseguir ter um efeito que seja generalizado para todas e todos, mas espera-se que pelo menos se amplifique esse tipo de reflexão e que tenha efeitos também, então, nesse que a gente pode chamar de campo do sensível, no campo do afeto. Tem um filósofo italiano já falecido que eu gosto muito, que é o Domenico Losurdo, que ele fala da possibilidade de uma era pós-colonial, no sentido que Após o quê? Desculpa, falhou na hora que você falou. Pós-colombiana, no sentido de que o eixo do mundo, né, sai da Europa da América colonizada, né, pela Europa e se volta para a Ásia, né? Isso é algo que está no terreno da especulação ainda, mas eu acho que não é uma especulação sem indícios fortes, né? É muito importante ver, tipo, o que aconteceu na Itália, né? Onde o governo italiano desce a bandeira da União Europeia, né? E sobe a bandeira chinesa, né? E quem está os ajudando durante a catástrofe é o governo chinês, a Rússia, né, e Cuba, né, que está mandando médicos para o mundo inteiro. Enquanto isso, o governo norte-americano está pura e simplesmente criando, né, de equipamentos que estão passando pelo seu território. Na cara do é meu, né, vai ficar. Ou seja, isso é muito sintomático de uma certa a gente chama de perda de hegemonia, né? Assim, você não consegue fazer mais com que o seu discurso tenha alguma pretensão de universalidade, né? O que eles conseguem usar é a força, e a força sem nenhum tipo de discurso anterior de afirmação. Para além disso, eu acho que esses dois elementos vão ser interessantes no futuro. A ideia de algum tipo de retorno de defesa de uma economia ou planificada ou semi-planificada, ou seja, que tem mercado, mas ele está submetido a um planejamento global de desenvolvimento, e a ideia de que mundo interconectado, onde grandes massas de populações se deslocam o tempo inteiro, só sistemas de saúde universalizados que desmercantilizam a área de saúde conseguem dar conta dos desafios que podem advir desse mundo, desse novo contexto, né? Isso talvez seja o grande desafio, né? A gente conseguir aproveitar essa raiva do sistema, né, para a gente conseguir defender o modelo que a gente defende de uma saúde pública universalizada. Com relação a isso, teve uma pergunta que não foi respondida, né, o nome da pessoa, mas ela pergunta o que seria a unificação de leitos. É isso, né, é o SUS passar a controlar os leitos privados. Ou seja, quem vai morrer e quem vai sobreviver por falta ou inclusão de respirador não quem de saúde caro ou não, mas quem obedece a critérios técnicos sanitários são isso. Esse que eu acho assim, que é o grande horizonte e os desafios. Assim. A gente talvez vendo uma mudança de orientação de eixo hegemônico no mundo que a gente não via pelo menos 5 séculos. Assim. E obrigado pela possibilidade de participar. Assim. Respondendo a tua pergunta, sua provocação, eu acredito que o que vai ficar de legado, espero que não seja uma super especialização em atendimento a emergências e ponto final. Essa não seria não seria o que eu gostaria de ver. Acho que é legal a gente se organizar para poder ter respostas rápidas à catástrofe e tudo mais, mas não poderia ser só isso. A gente está vivendo um momento onde o SUS ele é protagonista
das ações. A sociedade está do lado do SUS, querendo uma resposta, ameaçada, embora ainda tenha um sistema privado também junto, mas grande parte da população é dependente do SUS e está preocupada com sua própria saúde. Então, isso é um legado que a gente pode deixar desse evento. Eu não sei se tiveram outros momentos onde a gente acabou tendo um acidente nessa história, que é uma coesão involuntária. Enfim, não é um termo que eu li em lugar nenhum, mas as pessoas estão unidas da varanda, cantando, fazendo algumas coisas, e até algumas pessoas que tinham papéis problemáticos, né, vou chamar de problemáticos, como acabaram se tornando aliados, uma coisa estranha assim da população em geral, como foi o caso lá da Rocinha, né? Não sei se eu posso falar isso assim, mas onde os traficantes proibiram turistas para não contaminar os moradores da favela, né? Se alinharam com uma certa política de governo. Assim. Eu nunca tinha visto isso, né? E espero que isso fique como legado para a gente, a possibilidade de a gente se unir todos numa ação diferente, né? E a gente sendo protagonista, a gente conduzindo as ações, não é só a gente indo na farmácia comprar álcool em gel, mas a gente podendo participar como representante numa assembleia de bairro, enfim, num conselho distrital, a gente poder deixar isso como legado. Eu queria agradecer ao convite para a participação na live. Adoro conversar com o Thiago, com o Vasilenska, e você também, né? Acho que a gente faz um trio importante no CRP, e a gente se sente à vontade, a gente trabalha muito junto, em parceria, e é muito legal poder ter compartilhado com eles e com quem está em casa as conversas que a gente teve aqui. A gente não pôde responder tudo, é um assunto que ainda tem muita coisa ainda para a gente explorar, mas a gente está disponível no CRP para poder ajudar no que for necessário. A gente está de braços dados com a categoria lá. Então, contem com a gente e obrigado pela oportunidade. É isso, Rodrigo. Tiago, quer falar alguma coisa, Tiago? Você se mexeu? Não, aqui então meus colegas fizeram a despedida, eu vou me despedir também, então, agradecer, né, eu reforço isso que o Rodrigo falou, que eu acho que a gente também precisa tentar produzir um espaço que seja importante, pertinente, mas também seja agradável, né, e tem sido sempre bom estabelecer trocas com o Alexandre e com o Rodrigo, e agora com você aqui, né, lá também na plenária, né, todos nós quatro somos conselheiros dessa atual gestão. A gente sabe que longe da gente esgotar. Também queria reforçar, não enfim, a gente tem feito reuniões periódicas, né, do núcleo de saúde. A gente está com um número de colaboradoras e colaboradores interessante, né. Queria mandar realmente um agradecimento a esse grupo de colaboradores. Dizer que a gente está atento a algumas questões específicas que estão emergindo nesse momento. Então, o que a gente vai fazer, a gente irá realizar, né, é live sobre violência contra a mulher, né, no período de pandemia. A gente vai realizar uma live em conjunto com o Sindicato dos Psicólogos, né, então a CRP, Sindicato dos Psicólogos e Luta Antimanicomial, para falar das lutas em defesa do SUS. Provavelmente essa live deve vir na semana que vem, enfim, a gente vai estar divulgando, o Léo vai estar ajudando a gente a divulgar. A gente também deve fazer discussões como da clínica, né? Quais são os desafios da clínica nesse momento, uma clínica não privatizante. Ou seja, a gente vai estar tentando abarcar algumas questões em diferentes lives. Então, um pouco essa é a ideia, né? Manter esse contato, esse canal de comunicação com a categoria e tentar criar várias temáticas e interação com as perguntas, partindo de diferentes disparadores. Né? Então, um pouco isso. Valeu, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Desculpa interromper, Léo, mas eu acho que sexta-feira também tem outra live sobre sobre a orientação. A gente ainda está fechando essa live de sexta
mas a gente vai divulgar direitinho. Não vai ser sobre a COF, não, porque a gente se esqueceu que sexta-feira, diante toda essa loucura que a gente está vivendo, sexta-feira é feriado. E é mesmo, né? Esqueci. Pois é, muita gente está se lembrando disso. E a gente teve que mudar essa nossa programação da live de sexta, que seria da COF, e a gente está pensando em antecipar uma live que já estava programada para acontecer essa sexta, mas em breve a gente vai fazer essa divulgação e conversar com vocês. Só para fechar, gente, eu queria não deixar em branco assim alguns comentários. Muita gente comentou aqui que foi excelente, a Keila, a Lisandra Regina, muita gente, eu não vou ter como citar vocês, a Wanda Vasconcelos, né, falou também. Muita gente está dizendo que gostou muito dessa nossa conversa, né? E eu queria só fechar aqui, assim, lendo mais alguns comentários, e aí não são perguntas, são comentários que ficam das pessoas que participaram aqui, né? Tereza Cristina Mafra diz: estou em Toronto, aqui a saúde é pública, e nessa pandemia estão dando total atenção à saúde mental. E estamos em distanciamento social obrigatório, fora que o pessoal costuma respeitar. Irene Isman, é verdade, falta de políticas públicas com dimensões multidisciplinares e muito situacional. Cristina Ledo, no dia onde houve registro de mais mortes do Covid, estão querendo relaxar as medidas. Quer dizer, no dia em que houve o menor número de mortes por Covid, estão querendo relaxar as medidas. Complicado, ela diz. A Wanda Vasconcelos diz: em Caxias, o prefeito não está cumprindo o isolamento social da população. As igrejas evangélicas e o comércio estão funcionando e o nível de contaminação está altíssimo da Covid. Para fechar, mais dois para fechar. Rafael Ribeiro: a psicologia deixará de ser vista como algum de um público dito alienado e passará a ser vista como algo essencial em momentos de crise. E o Hugo Silva diz: o vírus acaba de expor uma relação capital pútrida às vísceras, uma distopia viralizada, uma sociedade que não estava pronta para ter sua humanidade frágil e subdesenvolvida posta à prova. Então, temos bons participantes, né, falando, comentando, acompanhando a live, e eu peço que vocês, participantes, eu peço que também os que contribuíram mais ativamente da live, né, o Tiago, o Rodrigo, o Alexandre, continuem participando, continuem contribuindo com a categoria. A gente depende de uma união, a gente depende que haja essa união, e eu acredito que mesmo com esse isolamento social, a gente está conseguindo estabelecer uma união maior, né? Não só entre nós, a gente está até trocando mais agora, eu pelo menos estou tendo essa oportunidade de trocar mais, e também conhecer formas também de haver essa interação. E peço também que a categoria se mantenha unida, não só agora, como depois que essa crise passar. Eu brinco com os meus amigos: estamos juntos, mas a 1,5 metro de distância por enquanto, né? E que permaneçamos assim. Sigam as nossas mídias, continue acompanhando também o site e as nossas publicações, e fiquem atentos aí, porque a gente tem novas lives, possivelmente sexta-feira e terça que vem, com certeza, também discutindo algo a respeito da saúde, que o Thiago já até anunciou aqui. Ok, gente? Então, um grande abraço em todos aí.